Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que ouve e assiste o Viva Voz. Uma ótima semana para todos nós. Oi, Vera. Semana que promete ser bem agitada, né, Vera? Comentava aqui com Carol no início do ponto final. Um mês, essa nova configuração. Nossa, nem parece, passou voando mesmo. E um mês de estúdio novo, portanto, né? Exatamente, e voou, que eu vou te contar. Também com esse monte de notícia, né? Inclusive, nós vamos agora para Brasília, porque Isis Tassiarini tem aqui mais informações sobre os preparativos para o julgamento de amanhã da denúncia da tentativa de golpe. Na verdade, a análise, né, dessa denúncia. Oi, Isa, boa noite. Carol, perdão, Débora, muito boa noite a você, a Carol, para a Vera e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, muita expectativa, né, meninas, em torno desse julgamento que começa amanhã. Lembrando que a análise do recebimento da denúncia dos integrantes do primeiro núcleo, que é o grupo estratégico ali liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à trama golpista. Essa sessão na primeira turma começa amanhã às 9h30 da manhã com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, e a expectativa é que o relatório seja lido em aproximadamente meia hora, portanto vai ser um resumo, né, bastante sucinto ali dessa tentativa de golpe e da participação dos 8 integrantes desse primeiro núcleo, que além do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem também militares e ex-assessores dele, como o general Braga Neto, também o ex-ministro e general Augusto Heleno, além do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Depois da leitura do relatório, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que é o, digamos assim, dono da denúncia, faz a sustentação oral por meia hora e logo em seguida começam as falas dos advogados. Como são 8 denunciados, cada advogado tem 15 minutos, o que dá aproximadamente 2 horas só de fala das defesas. Juntando com a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República mais meia hora e também com a expectativa do relatório durar 30 minutos, essa primeira parte pela manhã vai ser reservada só para isso. Deve acabar lá por volta de 12h30, eles fazem a pausa para o intervalo para o almoço e retornam à tarde. Logo no início da largada do período ali vespertino, vai ter uma discussão mais geral se a primeira turma deveria ou não ser a instância, né, digamos assim, competente para analisar a denúncia, para que isso não vá para o plenário como defendem os advogados, e também se o relator, o ministro Moraes, deveria ou não ser declarado suspeito. E logo depois o ministro começa a votar. A expectativa é que o voto não termine amanhã e precise ser encerrado na quarta-feira pela manhã. Eu volto com vocês. Oi, Isa, tem aí todo um esquema especial de segurança e também essa não muito usual transmissão ao vivo da sessão da primeira turma. De que outros tipos de cuidados o julgamento está cercado? Como é que está aí essa preparação do Supremo para esse julgamento? Pois é, Vera, um esquema especial foi montado ali no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, só vão circular ali dentro do STF amanhã servidores que tenham, logicamente, o crachá, o acesso interno, inclusive jornalistas com credenciamento fixo não vão ter acesso livre. Além disso, o esquema de segurança foi reforçado em relação ali à inspeção de bolsas, né? O esquema de raio-x bastante sensível. E, além disso, Vera, teve também todo um aparato de segurança pública envolvendo órgãos das forças policiais aqui do Distrito Federal. Haverá mais policiamento ali nos anexos do Supremo e também na esplanada, isso porque o julgamento, como não ocorre no plenário,
que fica no edifício sede, e sim num prédio atrás do edifício sede, onde funciona a primeira turma, que é o anexo 2. As polícias aqui do Distrito Federal já estão mobilizadas e entre as ações também está um maior controle de acesso, de monitoramento, policiamento reforçado e a segurança, inclusive judiciária também, toda ela mobilizada, inclusive na garagem do Supremo Tribunal Federal, Vera. Isa, e com relação à defesa, a gente vê agora também uma carga, né, contra a delação de Mauro Cid nessa reta final. Uhum. É a grande aposta dos advogados, né, Débora? Por exemplo, a defesa de Bolsonaro vai reforçar que não teve acesso a todas as provas, que o rito do julgamento deveria ser no plenário e não na primeira turma. E, logicamente, um dos pontos mais centrais vai ser questionar a legalidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, isso não só a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também a do Braga Neto, né, que é um dos principais ali na trama golpista. Inclusive, a defesa do general enviou hoje uma prévia do que deve argumentar ao Supremo nesse documento de 10 páginas. Os advogados alegam que a denúncia tem provas frágeis, falta de acesso total a todo o material e ilegalidade no acordo de delação de Cid. O que eles pontuam? Aquela questão de várias versões apresentadas pelo ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, também aquele áudio que ele manda a um interlocutor que nunca foi revelado, né, de uma suposta coação, e também o fato da Procuradoria-Geral da República não ter sido consultada no início da delação premiada. A gente ouviu os advogados de Mauro Cid, né, o César Bittencourt e a Vânia Bittencourt, que dizem que vão reforçar os argumentos em defesa da colaboração, ressaltando que Cid não foi coagido a denunciar ninguém. Eu volto com vocês. Obrigada, então. Isa, pelas suas informações. A expectativa é grande, né, gente? Mobilização é grande de segurança, mas não deve ter muita surpresa. Claro que a gente vai acompanhar o voto dos ministros, mas a tendência é de que realmente esse pessoal todo se torne réu, né? Exato, e o Bolsonaro tem uma grande dúvida ali sobre o que ele vai fazer, se vai falar logo depois do primeiro dia, se não vai falar. Ele deve dar uma entrevista ainda hoje para um podcast, depois ele deve ir a Brasília, vai assistir a sessão junto com deputados do PL, com outros políticos, com aliados, mas tem ali opiniões diferentes a respeito de como ele deve se portar, principalmente se a sessão, todo mundo está chamando de julgamento, mas eu não sei se tecnicamente pode ser chamado de julgamento, mas enfim, é um julgamento. Eles vão decidir se abrem ou não uma ação penal. Se o recebimento da denúncia não acabar na terça, como não deve acabar, muita gente achando que ele deve ficar pianinho, ficar na dele e não falar nada. Bom, vamos a gente ver Desculpa, Carol. Acho que a gente está com um delay aqui. Fala. Não, pode falar, que a gente estava com delay. Não, eu ia comentar só essa fala aí da Vera. A gente não sabe ainda como é que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar e o que a defesa, o que os advogados de defesa vão orientar também, né? Porque a partir do momento que ele vira réu, a situação se agrava. Total, agrava muito. Aí ele deverá vir com a carga total, dizendo que foi alvo de perseguição, que está sendo vítima ali do Supremo, etc. Mas enquanto a coisa não estiver clara, e principalmente para todo mundo, as defesas dos outros denunciados também gostariam que ele não falasse muito, até para não prejudicar os seus clientes. Mas a gente sabe que o Bolsonaro costuma ser meio imprevisível nesse sentido. Então, vamos ver como a coisa vai desenrolar, meninas. Vamos continuar falando de Supremo, mas é um julgamento correlato, mas que não é exatamente o mesmo caso. Mas o ministro Nunes Marques acabou sustando o julgamento da deputada Carla Zambelli. Quem traz essas informações para a gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para Débora, Carol e também
os nossos ouvintes. Pois é, o STF suspendeu nesta segunda o julgamento da deputada federal Carla Zambelli, acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A interrupção aconteceu após um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que solicitou mais tempo para analisar o caso. Apesar da pausa, o placar parcial já registra 5 votos a favor da condenação da parlamentar, 5 votos contra 0 ali, nenhum outro ministro indicou um voto contrário, e a condenação seria a 5 anos e 3 meses de prisão. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, foi acompanhado integralmente pelos ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Além da pena de prisão, os votos já proferidos também defendem a cassação do mandato de Zambelli, que só ocorrerá ao final do processo, caso não haja reversão nessa decisão. O ministro Gilmar Mendes também determinou a revogação definitiva do porte de arma da deputada e o envio da arma apreendida ao comando do Exército. A acusação contra Zambelli tem como base aquele episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando ela perseguiu e ameaçou com uma arma um jornalista pelas ruas de São Paulo. De acordo com os ministros que já votaram, as imagens e os depoimentos colhidos confirmam que a deputada cometeu constrangimento ilegal a forçar a vítima a se deitar no chão sobre a mira da arma. Além disso, Vera e meninas, o julgamento ainda não tem data para ser retomado, porque o pedido de vista pode demorar até 90 dias até que o ministro retome com esse julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Vera. Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim, em Brasília. Bom, a gente está nessa expectativa aí desses 90 dias, que é o prazo máximo, né, Vera? Exato. Antes nem prazo tinha, né? Foi a ministra Rosa Weber que deu uma disciplinada nessa coisa de pedido de vista e estabeleceu um prazo máximo. Mas os ministros, meninas, isso é importante, eles entenderam que essa coincidência de um monte de julgamento ligado sempre à direita, sempre ao bolsonarismo, no mesmo período, isso estava levando a uma leitura, essa leitura de que o Supremo é injusto, de que comete exageros. E então, não só o ministro Nunes Marques, que foi nomeado pelo Bolsonaro, acabou pedindo vista do processo da deputada Carla Zambelli, mas também o ministro Luiz Fux pediu vista do julgamento daquela cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da Justiça. Já tinha o voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto duro, para condená-la aí a 14 anos de prisão. O ministro Flávio Dino seguiu o ministro Alexandre de Moraes e, depois disso, me desculpem, o ministro Fux pediu vista. Para quê? Para dar uma esfriada no clima. Esse é um julgamento que está mobilizando muito os bolsonaristas nas redes sociais. Eles estão numa campanha de que ela é alvo de exagero, de que é uma mãe de família, que o Supremo está condenando uma mãe de família enquanto solta o pessoal todo da Lava Jato. Então, isso é uma coisa que ganhou muito corpo, ganhou muita atração nos últimos dias nas redes sociais. E com esse pedido de vista, o ministro Fux, que é da primeira turma, que vai analisar as denúncias amanhã, tira um pouco esse caso de cena para evitar que se faça um combo ali, um combo de que como os ministros perseguem os bolsonaristas, perseguem a direita e pegam leve, passam pano, etc., com os escândalos de corrupção da esquerda, dos petistas, etc. Então, são 2 julgamentos que saem um pouco de cena para que o Supremo foque na questão da denúncia. Depois desse núcleo de amanhã, tem 2 outros já engatilhados, já com data marcada. Então, isso deve ficar para depois dessa fase de recebimento das denúncias. Sabe, Vera, que tem muita mensagem de ouvinte chegando aqui, que não necessariamente são ouvintes bolsonaristas ou não, mas questionando, né, esse tempo também de condenação para Débora, né? 14 anos para o que ela fez. Aí tem muita gente falando em dosimetria, né? Se eu não me engano, o ministro Múcio falou disso também no Roda Viva, não foi? Falou para os militares, né, que era preciso ter uma dosimetria dessas penas e etc. Ele estava advogando ali para os militares envolvidos nos 2 momentos, tanto no 8 de janeiro
quanto nesses atos pré-8 de janeiro, que agora começam a ter a denúncia analisada. Mas eu acho que o Supremo pode chegar a uma dosimetria mais ali, enfim, menos ali radical, mais branda, no caso dela e em outros casos. Lembrando que muitos já foram julgados a penas altas também, mas isso tudo tem progressão de pena, deve ter ali algum tipo de redução do cumprimento desse prazo final, mas sim, eu acho que talvez a comoção que se criou com esse caso especificamente leve a essa redução. Mas aí vocês veem, né, como as coisas estão exacerbadas. Pedem justiça para Débora e, enfim, fazem lá um discurso de que isso é injusto, mas começaram uma perseguição em cima da jornalista e da fotógrafa da Folha de São Paulo, que flagraram um momento em que ela, de fato, picha a estátua da Justiça. Então, nessa hora, ela não pensou, sou uma mãe de família e tenho os meus filhos. Ela foi lá para praticar um ato de vandalismo, se juntar a pessoas que fizeram coisas gravíssimas naquele dia. E a repórter e a fotógrafa que são alvo de perseguição, de ameaças gravíssimas, tendo ali as suas redes vasculhadas, ameaças sérias à integridade física das duas, porque estavam fazendo o seu trabalho de documentar um dia lamentável na história do Brasil, que foi o 8 de janeiro, né? E com todo o contexto, né, gente? Porque não é assim, a pessoa fazer um piquenique lá em Brasília e, de repente, viu uma galera lá, vou aqui pichar aqui a estátua. Não, a gente sabe o que estava acontecendo na época, né? Que tinha acampamento em porta de quartel, pedindo intervenção militar, pedindo a deposição do governo que foi democraticamente eleito. Né? As pessoas invadiram, depredaram patrimônio público, invadiram a Câmara, invadiram o Senado, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Então, não foi isso, né? Não foi um domingo ali, um passeio no parque dessa galera que foi lá, né? Exatamente. Já está aqui com a gente no estúdio o Guilherme Muniz. A gente continua falando de judiciário, de um problema que é um calcanhar de Aquiles para o judiciário, e o ministro Gilmar Mendes reconhecendo esse problema, que são os supersalários, né, Muniz? Boa noite para você. Boa noite, Vera, Débora, Carol. Uma questão de longo tempo, né? Sempre essa discussão volta aqui no nosso país. E agora o ministro Gilmar Mendes criticou o que ele, inclusive, chamou de verdadeira desordem no judiciário com relação a esses supersalários dos magistrados. Essa foi uma fala feita durante um evento organizado pela Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e também pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, nesta segunda-feira. Mendes não descartou que novos reajustes até venham a ser aprovados para os juízes, mas ele criticou esses chamados penduricalhos. Aqui me parece fundamental que haja uma discussão a propósito dessa temática. Nós estamos vivendo um quadro de verdadeira desordem. A toda hora os jornais estampam o que chamam de um novo penduricalho, e a gratificação disso e a gratificação. É preciso que isso seja de fato, que se estabeleçam regras seguras para isso. Recentemente, inclusive, o jornal O Globo revelou que o judiciário brasileiro gastou 7 bilhões de reais com vencimentos acima do teto do funcionalismo, isso no ano passado especificamente. Lembrando que o teto está em R$ 46.300, que é o salário dos ministros do STF. Gilmar Mendes destacou que lá em 2004, durante a reforma do judiciário, teve um movimento para encerrar esses penduricalhos, criando os subsídios para os magistrados. Mas ele analisou que esses subsídios eles acabaram ficando ultrapassados. Segundo ele, atualmente não se sabe bem qual é o critério que deve prevalecer para definir esses pagamentos. Um outro assunto também, Vera, que Gilmar Mendes mencionou mais cedo, foi sobre aquelas propostas de regras mais claras para limitar a entrada de militares na política brasileira. A gente separou um trechinho do que ele disse, vamos ouvir. Não é mais compreensível que nós tenhamos militares atuando em funções administrativas sem terem ido para a reserva ou indo para a política e depois voltando para a corporação. A crise recente que tivemos, que é marcada pelo 8 de janeiro de 2023, de alguma forma, e depois os desdobramentos, temos inclusive a denúncia que começa a ser discutida amanhã, tem algo a ver com isso. E é preciso dar atenção. Há uma emenda, acho que tramitando no Senado Federal, a proposta dessa temática, e é fundamental que dê atenção a esse tema, o que me parece que, de alguma forma, isso tem respeito com a própria estabilidade democrática.
Essa emenda que ele mencionou é a PEC dos militares, que prevê que os integrantes das Forças Armadas que quiserem entrar na política, eles devem ir para a reserva. Só que ela está parada no parlamento desde novembro de 2023, quando foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Verá. Obrigada, Muniz. Pois é, o ministro Gilmar vem falando há bastante tempo a esse respeito. Ele é um dos lá dentro que mais são críticos a essa questão dos supersalários, inclusive há outros que têm ali posições bem diferentes, bem corporativistas em relação a isso. O Marco Aurélio Mello, que se aposentou, era um deles. O ministro Fux é considerado um defensor ali dos juízes nessa questão de salários, mas o Gilmar ele tem ali 1000 controvérsias relativas a ele, pessoas têm opiniões bem fortes e firmes a respeito dele, mas nesse caso preciso dizer que ele tem sido coerente ao longo de muito tempo e contrário a essa coisa dos supersalários. A presidência dele no Supremo e no CNJ, inclusive, foi uma das que mais atacaram esse problema, mas agora o corporativismo está correndo solto e tem 1000 propostas para ainda aumentar os penduricalhos em vez de reduzir os que existem, inclusive com a defesa de alguns senadores, como o senador Rodrigo Pacheco, volta de quinquênio, volta de um monte de coisa que tinha sido cortada e que eles querem restabelecer, né? E para não esquecer, 7 bilhões de reais gastos no ano passado pelo judiciário com vencimentos acima do teto do funcionalismo. É uma grana. Se a gente fala em ajuste fiscal toda hora, cobra corte de gastos por parte do executivo, fala de emenda com razão, que é uma coisa que também drena recurso público, isso aí não deixa de ser uma contribuição grande para um gasto que é excessivo e que não existe em outras carreiras, que é um privilégio, que, portanto, deveria, sim, ser disciplinado com toda certeza, meninas. Muito bem, vamos para o intervalo? A gente volta na sequência com o repórter CBN, logo depois, como estreia aqui hoje, Eduardo Graça. Isso, hoje tem colunista novo falando de Trump, já. São 6h33, o Viva Voz já está de volta e hoje estreando um colunista novo aqui. Ele não é tão novo, vocês já o conhecem aqui do Viva Voz, porque ele era um convidado assíduo, mas agora passa a ser um colunista regular às segundas-feiras, conversando com a gente de Trump, de Estados Unidos, de política externa, enfim. Eduardo Graça, ele é repórter especial do Globo e está com a gente aqui no estúdio. Quem está nos acompanhando com imagens também consegue ver o Edu. Boa noite. Boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês agora fixo. Um prazer enorme. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Edu, a gente estava falando que o que não falta é assunto para a gente dissecar nesse início de governo Donald Trump, já que a administração está atirando para todos os lados e tomando medidas drásticas em todos os lados. Mas um ponto que parece ali importante, que pode deflagrar uma crise daqui para frente, é o fato de que a justiça, entre todos os atores que estão atônitos com esse comportamento dele, parece está sendo a que dá mais combate, a que está mais disposta a vetar algumas dessas medidas, a, enfim, tentar colocar algum freio no presidente. A gente está aí entrando no limiar de uma crise constitucional? Estamos, né? Os Estados Unidos estão entrando no limiar de uma crise. É que a gente se sente personagem. Né? De uma crise constitucional. Juristas de peso, assim, da academia, estabeleceram uma espécie de linha vermelha, né? Que alguns dizem quando, outros dizem se, o presidente Trump não cumprir uma decisão da Suprema Corte americana, que tem maioria, inclusive, conservadora, e por conta das indicações que ele fez no primeiro governo dele, mas se ele não cumprir uma decisão da Suprema Corte, então entramos numa crise constitucional de fato. Agora, ele já não cumpriu decisões, na prática, de juízes federais, de decisões importantes. A última delas, inclusive, ele foi extremamente crítico a esse juiz, dizendo que ele deveria ser empichado. Algo que imediatamente teve uma reação grande de juristas, do meio jurídico, de juízes federais e do presidente da Suprema Corte, que é algo muito raro, que ele faça uma demonstração pública de defesa da separação dos poderes. Então, a situação é extremamente crítica e estamos, sim, os Estados Unidos estão, sim, no limiar de uma crise constitucional grave.
E tem uma outra questão, né, Edu, que a gente tem falado bastante, que é essa política externa afobada, cheia de idas e vindas. E a última foi a seguinte: hoje o presidente americano, o presidente Donald Trump, disse que qualquer país que comprar petróleo ou gás da Venezuela vai pagar uma tarifa de 25% sobre as negociações feitas para os Estados Unidos. É uma espécie de tarifa secundária que também entraria em vigor no dia 2 de abril. Quais as consequências disso? É complicado saber quais são as consequências práticas das tarifas de Trump. Eu acho que é uma das perguntas de $1 milhão do governo Trump, porque a cada hora ele muda essas regras, né? Ele usa como uma estratégia de negociação. Nesse caso específico da Venezuela, ele estaria punindo especialmente a China, que é quem compra mais petróleo da Venezuela. Mas a justificativa é que quem compra petróleo da Venezuela, diz Trump, estaria financiando grupos armados do narcotráfico na Venezuela, do crime organizado. Então, é tudo muito complexo, porque você não sabe se daqui a pouco ele consegue alguma cessão de alguma coisa e ele tira essa tarifa. Ele realmente está usando essa possibilidade de tarifas como um jogo político no tabuleiro geopolítico internacional. Então, é muito difícil saber exatamente primeiro, por quanto tempo vai durar. Exato. Se vai pra Agora, frente. Edu, para além das tarifas, essa política externa do Trump tem sido muito errática, assim, e contradizendo toda a tradição, né, da diplomacia americana. Porque ele trata os europeus como inimigos, ele se alinha à Rússia na questão da guerra com a Ucrânia. O que a gente pode esperar e que tipo de impacto isso pode ter na geopolítica mundial? A afobação dele, a rapidez dele na política interna, na política doméstica, teve alguns resultados práticos, de fato, importantes, até por conta da completa incapacidade dos democratas e da oposição de reagir. Mas na política externa é um pouco diferente. A gente pode até ver o que aconteceu na faixa de Gaza, por exemplo, quando ele estabelece ali um cessar-fogo que, na prática, durou pouquíssimo, não foi respeitado por ninguém. A mesma coisa agora com Ucrânia e Rússia. Não se consegue chegar a um acordo que ele disse que ia conseguir no primeiro dia de governo dele. O governo Putin olha para o que está acontecendo e a verdade é que acha graça no que está acontecendo. Assim, você não pode chegar numa mesa de negociação já com toda a sessão feita por um lado. Você não consegue avançar. Sim. Então, assim, o que se vê em Washington, nos corredores de Washington, você conversa com diplomatas e tal, é um impressionante amadorismo na política externa do governo. E aí você levantou a bola para eu cortar, falando em amadorismo e política externa, porque hoje a gente foi ali, confrontado com um caso que parece piada, mas vários integrantes do primeiro escalão ali da gestão Trump trocando mensagens num grupo no aplicativo Signal, no qual havia um jornalista e ali planos de guerra, inclusive um bombardeio ao Iêmen, sendo abertos na presença de um jornalista que depois foi checar se eram mesmo eles que tinham mandado aquelas mensagens e tal, e ficou surpreso também de ser verdade. Né? O jornalista ficou tão incrédulo que Quem não ficaria, gente? Que ele parou num ficaria. supermercado 15 minutos antes do horário em que aquelas pessoas que se diziam ser o vice-presidente dos Estados Unidos, o secretário de defesa, diziam que o bombardeio ia ser feito. Ele parou 15 minutos antes e falou, não é possível. Se aconteceu o bombardeio, então é verdade. Porque ele sim, uma pessoa séria, ele falou, eu só vou dar essa notícia, eu só vou se de fato isso acontecer. E de fato ele estava nesse grupo. É um grupo, gente, de chat que não só ele podia ver essa negociação toda acontecendo, como ele podia, e um bom jornalista que ele fez, ele voltou nas conversas atrás, são conversas de 15 dias que ele pôde ver do vice-presidente dos Estados Unidos, do secretário de defesa, que é o cargo correspondente ao Brasil do ministro de defesa, conversando temas ali de segurança nacional importantíssimos. E que nem é um canal ali institucional para você fazer isso, né? Muita gente acha que podem ter sido cometidos crimes aí. Sim, é um canal teoricamente mais seguro do que, por exemplo, o Telegram ou o WhatsApp, mas é como se o governo Lula, por exemplo, resolvesse discutir algum tema interno, de política interna gravíssimo, seríssimo, num canal de WhatsApp e, de repente, a Vera ou eu
ou Débora ou Carol somos incluídos nesse canal. Imagina. Ô, Edu, você sabe que a gente anunciou sua chegada hoje, já veio trabalho aqui. O ouvinte já mandou pergunta. A Mari, ela está com uma dúvida aqui, porque ela ouviu, inclusive, essa notícia aqui na CBN mais cedo, de pessoas que chegaram lá nos Estados Unidos, na hora de passar na imigração, tiveram as suas mensagens de celulares checadas. E daí ela quer saber o que isso significa. No caso, não eram brasileiros, né? Eram dos cidadãos do Oriente Médio. Mas e aí? Todo mundo pode passar por uma situação como essa? Então, legalmente, a imigração dos Estados Unidos pode, de fato, ter acesso, pedir acesso, olhar, ver se o que você estava escrevendo ali no teu, enfim, nas tuas comunicações, tanto no teu computador quanto no WhatsApp. Mas isso é algo que era feito de maneira muito rara. E eles fazem, desde o 11 de setembro, de uma maneira meio randômica ali, né, como eles fazem com a revista. Só que aconteceu um caso muito sério, recentemente, que deu de proporções grandes, de um cientista francês que ia para uma conferência importante no Texas e que ele estava já entrando no país e foi deportado, foi mandado de volta por conta de mensagens que ele teria trocado, criticando a política científica e educacional do governo Trump. Foi mandado de volta, o governo francês esperou um tempo, não deu o nome dele, a gente não sabe quem ele é exatamente, protestou, disse que na França isso jamais aconteceria, que a liberdade, olha que interessante, né? Que a liberdade de expressão e de ideias na França é algo, inclusive, importante e fundamental para o debate acadêmico, e lamentando profundamente. E isso foi uma dos fatos que gerou vários países da Europa, Alemanha, França, a passarem no conselho que eles dão para os turistas europeus que vão para os Estados Unidos, ou para qualquer lugar do mundo, né? Mas para os Estados Unidos especificamente, dizendo: evitem viajar para os Estados Unidos, porque pode acontecer algo desse tipo. Algo imaginável, né? Até pouco tempo. Muito bem, você sabe que foi muito assunto represado, né? Porque são quantos? 40 e poucos dias de Trump no poder? Parece que, sei lá, tem parece uma 40 década. anos. Exatamente. Impressionante. O Edu está aqui com a gente toda segunda, às 6h30. Então, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. E o que não vai faltar mesmo é assunto. E isso tudo é importante porque reflete na gente e no resto do mundo. Obrigada, Edu. Até semana que vem. Obrigado, gente. Prazer é meu. Até logo. Beijo. Até. Intervalo. Fique com as notícias da sua região.